Inicia-se agora o programa Cruzada, a Igreja da Nova Tramandaí, com direção do pastor Michel Brum e seus convidados, trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração. Amém, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Um pouquinho baixo. Glória a Deus. Aleluia. Vai ligar. Glória a Deus. Aleluia. Ei, som A. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode subir ele aí. Tava bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não, mas não é a capinha, é aí. Glória a Deus. Qual é o dele? Aleluia, Ei, Jesus. Ei, qual é ele? Glória, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Som. Glória, glória a Deus. Ei. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma programação da Igreja Cruzada de Nova Tramandaí. Amém. Desde já quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na rádio. Estamos ao vivo pelo Facebook, tá? Curta, compartilhe a página, baixe o aplicativo também da rádio. Que Deus possa abençoar a vida dos nossos irmãos. Queremos mais uma noite trazer uma palavra. Agora sim, aleluia. Queremos trazer mais uma palavra direto do trono para a sua vida. Queremos orar pela sua vida, crendo que o Senhor pode fazer grandes coisas aqui nesta noite. Amém? Aqui ao meu lado está o irmão Ademir, irmão Henrique também, e o pastor Michel, nosso querido pastor Michel também. Estamos aqui, tá? Para trazer uma palavra, algo de Deus para o seu coração, para a sua vida. Amém? Vai se preparando aí, prepara o seu coração, abra o coração para receber a palavra do Senhor. Deus abençoe a vida do irmão Silvio, da sua família, que tem aberto essas portas aqui para que nós estejamos aqui pregando a palavra, falando do amor de Deus. Que o Senhor possa recompensar muitas vezes mais. Amém, irmãos? Vamos orar agora. Vamos colocar a mão em nossos corações. Você que está na sua casa, você que mais tarde vai assistir essa transmissão, coloque a mão no seu coração. Vamos orar, falar com o Senhor. Vamos preparar esta terra para receber a palavra do Senhor, para receber a semente. Ouça a palavra com atenção, pratique, coloque em prática na sua vida e você vai ver a mudança. Oremos agora. Pai querido, nós queremos orar neste momento, Senhor. E desde já, Pai, eu quero dizer que nós somos gratos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na rádio, Pai. Esta porta a qual o Senhor abriu para que nós estejamos aqui falando da Tua palavra, do Teu amor, aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração, que nós possamos passar nesta noite, Pai. E que as pessoas, Pai, que estão lá do outro lado assistindo essa transmissão, que vão assistir ou que vão ouvir somente a rádio, sejam tocadas, impactadas, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor amado. Não somos nós que fizemos alguma coisa, mas tudo é pela Tua palavra, pela Tua santa palavra. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor nos direcione aqui, juntamente com os meus irmãos, naquilo que nós vamos falar, Pai. Que possamos falar aquilo que seja de acordo com a Tua vontade, de acordo com o que o Senhor tem preparado para as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado, Pai. Eu quero te agradecer por esta rádio, por esta porta, que esta porta permaneça aberta, Senhor. Eu quero te pedir também que o Senhor envie pessoas para assistir, Senhor, envie patrocinadores também. Que o Senhor esteja no controle, Pai, de todas as coisas. Muito obrigado, Jesus amado, pela vida dos meus irmãos que estão aqui nesta noite reunidos, pelas suas famílias que ficaram em casa, Pai, pelas nossas famílias. Que o Senhor possa abençoar grandemente, Pai. Estamos aqui para exercer o Teu querer e a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos os irmãos, a paz do Senhor.
Já quero rapidamente pedir para os irmãos que estão conosco, vai ali no Play Store, ali baixa o aplicativo Origem Web Rádio, amém? Baixa ali que tem programação 24 horas. Também estamos pelo Facebook e pelo Kawai também vai entrar. Também vamos entrar no Kawai, você vai ali e compartilhe essa transmissão, amém? Hoje veio um time completo aqui, irmão, glória a Deus por isso. Quando a gente vê irmãos que estão se dedicando e querem falar de Jesus, isso é o melhor, isso é o mais importante, amém? Você vai, nós não estamos tirando nosso tempo, estamos ganhando tempo com Jesus, né? Essa é a verdade. Então eu quero apresentar aqui aos irmãos que estão conosco, né? O presbítero Pedro. Quem não conhece o Pedrinho aí? Dá um glória aí, Pedrinho. Esse é o Pedrinho, amém? A gente está sempre aqui na programação e Deus preparou agora também para estar conosco aqui o irmão Henrique. É pastor também, né, irmão Henrique? Pela misericórdia de Deus também, né? Aqui está o pastor Henrique, né? Deus abençoe a vida do servo do Senhor, que tirou férias agora, vai ficar 30 dias direto comigo, aleluia. Vamos gastar o Henrique, né, irmão? Vamos gastar ele, é toda hora, vamos, Henrique, vamos embora. E amanhã nós temos, amanhã, irmão, deixa eu fazer um convite amanhã, a gente vai estar levando uma palavra e um louvor no CT de Osório, no Centro Terapêutico em Osório, Desafio Jovem. Ali quem vai para Santo Antônio, você é nosso convidado para estar conosco ali, vai ser bênção de Deus, amém? E também está com nós o irmão Ademir, dá um glória aí, irmão Ademir, amém? Hoje é a inauguração dele, é assim que se diz, Pedro? Quando é a primeira vez? Pode ser, né? Como é que se diz então? Não sei, não estou muito ligado. É a primeira vez o irmão Ademir aqui conosco, amém? Os irmãos chegam da igreja e eu convido para vir na rádio, né, irmão? Assim a gente gosta de estar junto, a gente gosta de poder falar de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe o irmão Ademir, Deus abençoe o irmão Henrique, já é a segunda vez, né, irmão Henrique? Na próxima já pode dizimar na rádio, já, porque já é da casa, amém? Graças a Deus. Então hoje eu quero estar passando aí para o Pedro, que vai estar dando direção, com a palavra que a gente tem ministrado aí durante as semanas, que é de Tiago, e o Pedro vai estar junto com os irmãos aqui, com o irmão Henrique, com o irmão Ademir, falando de Jesus nessa palavra, nesse ensinamento poderoso, amém? Deus abençoe a todos e vamos junto aí, compartilhe, vai no Facebook, convide as pessoas no Kawai e manda ali o convite para o pessoal estar assistindo conosco, em nome de Jesus, amém? Se apresenta aí, irmão Henrique. Glória a Deus. Paz, irmãos. Som. Paz, irmãos. Paz, hello. som. Paz, irmãos. Então, irmão Henrique, aqui acompanhando mais uma vez, né? Pela segunda vez já, neste lugar maravilhoso. Aproveitando para divulgar mais um pouco aí as mensagens do Senhor. Que Deus possa nos abençoar a cada dia com essa equipe aí que está aqui com Pedro, Ademir, pastor. Que possamos ser usados aí pelo Senhor, que possamos chegar até o coração de alguém que esteja nos escutando, que Deus possa estar cada vez mais perto dessas pessoas, que toque realmente, que possam nos visitar também, né, pastor, na igreja. Isso já fica um convite aí para vocês. Santo é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos para a palavra. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você que está nos assistindo, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo número 3. Vamos estar dando continuidade ao nosso estudo referente a Tiago. Tiago, capítulo número 3. O livro de Tiago contém ensinamentos poderosos para a nossa vida, irmãos. Ensinamentos poderosos, lições práticas para nós. Lições práticas para nós colocarmos, já ouvirmos e já colocarmos em prática. Não precisa muita coisa. O livro de Tiago é para nós ouvirmos e já colocar em prática. Ele fala coisas do dia a dia, coisas do cotidiano.
ano. Amém, glória a Deus. Tiago, capítulo de número 3. Também não é uma palavra muito agradável aos ouvidos. É uma repreensão, né? Ele repreende bastante, fala, ensina. Eu costumo dizer que não tem palavra dura. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Nós é que não estamos acostumados, né? O nosso ouvido quer ouvir certos tipos de palavra, né? Mas às vezes o que Deus quer falar com nós. Tiago, capítulo de número 3, diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também é a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. 6. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. 7. Pois toda espécie de animais, de aves, répteis, seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com a mesma língua amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Amém? Vamos comentando versículo por versículo aqui. Olha que palavra tremenda, né? Se a gente parar para pensar, que ensinamento poderoso. Utilizando a nossa língua, utilizando um órgão do nosso corpo, ele vai falar de coisas espirituais, coisas tremendas. E ele vai iniciar dizendo, e se incluindo como um mestre: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos, ele se inclui, seremos julgados com mais rigor. Não queiram muitos de vocês ensinar, porque nós seremos julgados com mais rigor. Aquele a quem muito é dado, muito mais lhe será cobrado. É por isso que quando a gente entra no Evangelho, a gente diz que a gente jogou a chave fora. E cada vez que a gente vai descobrindo a verdade, cada vez que a gente vai entrando para dentro da palavra, cada vez que a gente vai aprendendo, não tem mais como voltar atrás. Porque quando a gente não sabia, irmão Ademir, irmão Henrique, pastor Michel, quando a gente não conhecia a verdade, havia uma desculpa para dizer: eu não conheço, eu não sei. Mas à medida que a gente vai conhecendo a palavra, irmão, não tem mais o que fazer. E há níveis de julgamentos, de rigor, né? Aqueles que sabem mais serão julgados com mais rigor, né? Um questionamento: o que temos feito, né, com aquilo que nós temos aprendido, né? Comenta um pouco aí para nós, fala um pouco aí. É algo justo, né? Justiça de Deus. Aqui no 9, aqui me chamou bastante atenção. Quero passar aqui pro último, né? Mas me chamou bastante atenção essa parte aqui. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor Pai, como para amaldiçoar. E realmente é isso, né? A pessoa
muito bem, ela pode estar falando bem de alguém, como pode estar falando mal de alguém e está falando mal do seu próprio irmão. Então, aqui Tiago, ele realmente fala tudo, né? O que realmente que é o dia a dia do ser humano. E que palavra que, né, de muitos anos atrás, mas que realmente agora se faz presente, né? Que é o que acontece na realidade, né? A gente não queria que fosse por este lado, mas enfim, é isso mesmo. Então, atualizou realmente, Tiago. Aqui a gente fica até meio perplexo com o que houve, né, de Tiago. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Isso já subentende, irmão, que nós temos que cuidar o máximo possível aquilo que a gente fala, com quem a gente fala, o que a gente está falando. O irmão falou aqui, com a mesma boca, com a mesma língua que nós vamos à igreja, abençoamos a Deus, falamos do amor de Deus, glorificamos a Deus, oramos ao Senhor, né, conversamos na intimidade com a mesma língua. Muitas vezes nós estamos usando para coisas que não é para usar, para falar mal do irmão, para fofocar, né, para falar palavras torpes, para falar palavrão. Então, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. E aqui é um alerta poderoso, um alerta para a igreja, irmão. Nós que estamos na igreja, nós precisamos cuidar. Nós que conhecemos isso aqui, precisamos cuidar aquilo que a gente fala. Nós precisamos colocar um freio na nossa língua, né? Nós precisamos cuidar mais as palavras que saem da nossa boca. Porque com uma palavra eu posso machucar, eu posso destruir a vida de alguém. Eu posso lançar uma palavra, e é como diz o ditado, às vezes uma palavra ela vai machucar mais do que um soco, mais do que um tapa, dependendo daquilo que eu falo. Então nós temos que cuidar aquilo que a gente fala, né? E ele vai dizer que aquele que consegue se controlar, refrear a língua é um indivíduo perfeito. Parabéns, porque é difícil. Então ele vai citar aqui os navios que, sendo tão grandes, né, e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme. A nossa língua é que vai controlar a nossa vida. Ali em Provérbios fala a respeito disso, né? Aquele que utiliza bem a sua língua vai comer do seu fruto, né? Nós vivemos e morremos pela nossa própria língua. A língua é fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pelo nosso falar, né, irmãos? Nós somos condenados. Pois toda espécie de animais e aves e répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é um mal incontido, cheio de veneno mortal. Também ele está nos falando aqui que nós devemos também pedir ajuda a Deus em relação a isso. É um mal incontido. Não conseguimos, ninguém é capaz de domar, senão pela ajuda do Senhor. Bota tudo a perder. E tu pode destruir tudo. Tu pode acabar, né? Olha só, guerras começam com alguém. Então a gente precisa cuidar. Esse ensinamento de Tiago falando sobre a língua, né? Geralmente quando a gente prega sobre isso, as pessoas levam pro pessoal. Sim. Levam pro pessoal, tá falando sobre ele. Mas quando a gente entende, a Bíblia escreve que a gente tem que ficar o quê? Ser tardio para não. Ser tardio para não. Não tem tardio para não. Esse é o maior, pega o microfone agora. Esse é o maior problema nosso. Aqui é porque a gente se acha na razão de poder falar qualquer coisa. É que na. Aleluia, glória a Deus, né? Agora passaram o microfone pro pastor, já era. Né? A gente está falando aqui da língua,
que é o menor de todos os membros, mas é o mais perigoso. E Tiago, ele vai dizer que é como o veneno de uma cobra, mortal, né? Grandes guerras começam por alguém falando alguma coisa, irmão. E a palavra pede pra gente ser tardio para falar, apto para ouvir e tardio para falar. Esse é o problema. Eu conheço pessoas, irmão Henrique, eu conheço pessoas, irmão Ademir, Pedro e os irmãos que aqui estão conosco. Eu conheço pessoas que eles nem escutam tu terminar de falar, já sai falando. Já viu pessoas assim? Já viu? Somente as irmãs, né? Não, tô brincando. Daqui a pouco eu vou sair da live. Mas tu sabe, irmão, às vezes tu vai falar algo pra alguém, eu queria falar tal coisa, não, já sei, já sai atropelando, nem sabe o que você vai falar. Não espera, não escuta. Aí eu já tô ressacado nisso. Quando eu vou falar com alguém e a pessoa já sabe, eu fico quieto. Eu digo, não, então tu já sabe o que é, eu não vou nem te falar mais. Porque a gente está vivendo isso, irmão. Precisamos parar, ouvir, pensar antes de falar qualquer coisa. A palavra está nos ensinando. A palavra de Deus nos ensina. Ele vai falar sobre os grandes barcos. Grandes barcos. Ali você vai ver que são levados por ventos impetuosos. E como é que eles são dirigidos? O que domina ele? O que manda ele para um lado, para o outro? O leme, que é bem pequenininho, irmão. Bem pequenininho o leme. Amém? Então cuide. Talvez você... Vou falar, Pedro. Posso, Pedro? Hoje tu está na direção. Talvez grandes ministérios estão se acabando por causa da sua língua. Guarda ela na sua boca, irmão. Guarda ela na sua boca. Amém? Cuide o que você está falando por aí. Cuide o que você tem falado. Tem gente falando mal de pastor. Tem gente falando mal dos irmãos. Cuide. Porque nem Davi ousou se levantar contra Saul, mesmo ele tendo feito tudo que ele fez. Cuide, irmão. Cuide o que você fala. Cuide com quem você... Eu tenho falado na igreja. Cuide para não falar mal da igreja dentro da sua casa. Porque os seus filhos não vão querer ir para a igreja por causa do que você fala. Vão achar que a igreja não serve. Vão achar que o pastor não serve. Que o irmão não serve. Tem gente aí hoje que vive falando que pastor só pede dinheiro. Que igreja só quer dinheiro, que não sei o que. Daí as crianças agora estão achando que é isso aí. Eles vêm para a igreja e acham que não querem estar ali. Cuide o que você fala para os seus filhos. Cuide o que você fala dentro da sua casa. E não estou falando só da igreja, irmão. Se você começar a falar que seu patrão é ruim, teu filho não vai querer trabalhar. Não vai querer trabalhar. Cuide. Grandes problemas começam por causa de uma palavrinha. Você já viu como é que funciona hoje em dia? Aquele irmão é uma bênção, mas... Falou um mais, ficou com uma pulga atrás da orelha. A gente precisa cuidar. Amém? Guarda a sua língua dentro da sua boca. Guarda, né? Porque daqui a pouco você pode morder ela. Cuide, irmão. Amém? Isso aqui é um ensinamento, a gente ama você e aqui não tem filtro mesmo, irmão. E a gente está falando algo do nosso coração, por quê? Porque isso já cortou pro nosso lado também. Eu posso falar isso, eu já falei demais, irmão. Já fui alguém que falei demais, confiei demais, falei demais e acabei me dando mal. Então eu estou apenas aqui com propriedade dizendo para você. Amém? Pode falar, irmão Ademir, um pouco aí. Amém, irmãos. Aqui também é uma coisa que me chamou a atenção. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonhas mortal. 9. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Aqui, meus irmãos, é uma coisa que chama atenção. Que nem o pastor disse há pouco. Com a língua, como a gente pode abençoar, como a gente pode maldiçoar, dependendo como a gente fala com as pessoas. Que nem como a gente que já veio do mundo, então a gente já tem uma noção o que acontece lá fora. Então como chegar e falar com as pessoas, como chegar e conversar com os irmãos, como até às vezes como dar uma paz do Senhor. Então chegar e dar uma paz do Senhor, paz do Senhor. Chega e fala com vontade, fala com prioridade, né? Então que a língua é que nem já, isso aqui é uma boa parte, fala sobre isso. É um membro pequeno, é como o leme, mas ela destrói muitas coisas. Então às vezes é bom a gente cuidar bem o que a gente fala para isso. Você quer ver uma coisa? Eu aprendi isso quando eu tinha acho que uns 6 meses na igreja. Eu não tinha nem descido as águas, ou foi bem no início. O Jean ele não parava. O Jean não parava.
E aí nós chegava em casa, chamava ele de peste pra cima. Essa é peste, isso aqui. E um dia Deus falou comigo: olha as palavras que tu tá falando pro teu filho. Sabe, os pais que dizem, amaldiçoam os filhos achando que tá certo. Não, meu filho é uma peste mesmo. O meu filho é isso, ele tá amaldiçoando, tá falando, usando a boca. Daí Deus falou comigo: não fala mais isso. Começa a dizer que o teu filho é uma bênção. E eu comecei a dizer: meu filho é uma bênção, ele ainda vai adorar a Deus nos louvores, ele ainda vai pregar o evangelho. Olha o que ele é hoje. Então tem família sendo destruída pela boca do próprio pai e da própria mãe. Precisa refrear a sua língua, irmão. Ah, mas o meu filho faz tudo, é uma dica que ele é uma bênção, que Deus vai mudar a vida dele. Se é para falar alguma coisa, falar que ele é uma bênção. Aí a gente acha que tá falando. Já viu quando chega lá alguém chega pro seu filho e diz: ah, esse teu filho vai incomodar muito porque ele é isso. Não, irmão, não vai incomodar porque ele é um servo de Deus. Sabe? A gente precisa cuidar até quem tá falando as coisas para nossos filhos. O meu filho é isso, ele tá amaldiçoando, tá falando, usando a boca. Aleluia. E eu ia comentar exatamente isso aí, irmão. Que não precisa amaldiçoar, não é as pessoas de longe, às vezes dentro de casa, né? É onde mais acontece, né? Pai com filho, filho com pai, lançando palavras ali, amaldiçoando, usando a própria língua, né? E essa carta aqui é para irmãos. Essa palavra aqui é para irmãos, não é para quem não conhece. Ele está falando para os irmãos da igreja. Olha no 10 o que ele vai dizer: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Isso não pode ser assim. Nós que conhecemos a Cristo não devemos proceder dessa forma, irmãos. Usar a nossa boca, a nossa língua dessa forma, mas sim abençoar. Jesus vai falar sobre isso, orarmos pelos nossos inimigos, abençoar aqueles que nos perseguem. Às vezes a pessoa faz algo contra nós, a tendência carnal já é lançar algo contra aquela pessoa. Não faça isso. Abençoe aquela pessoa. Diga que um dia ela vai se converter, que o amor de Deus vai alcançar ela. Fale isso, comece a lançar palavras de bênção. Amém? Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Como? Jesus falou a respeito disso. Como é que vai jorrar água doce e água amarga do mesmo lugar? Tem alguma coisa errada. Quando é que eles prenderam, quando é que eles pegaram Pedro? 3 vezes eles disseram para Pedro: Pedro, tu anda com Jesus? Pedro, eles pegaram o Pedro e disseram: não, esse aqui certamente anda com ele. Não, não ando. Quando é que eles viram que eles pegaram e soltaram o Pedro? Quando ele pegou e começou a esbravejar, começou a praguejar. Começou a praguejar com a sua boca. Não, que eu não ando, começou a praguejar, que não sei o que. Sabe, irmão, é o jeito de falar dele, irmão. Uma pessoa que está com Cristo está sempre praguejando, irmão. Sempre falando coisa errada. É 2 fontes. É o que tu leu, Pedro. Pode. Não, a língua não tem como domar. É o que o Thiago está dizendo. Não tem como domar. Só que a gente ficar quieto, a gente tem que conseguir refrear, a gente tem que conseguir controlar ela, né? Não pode virar um hábito você falar mal dos outros, irmão, imagina. E para pegar isso é umidar, né? Amém? E quando eles viram que Pedro não tinha muita semelhança com Jesus, quando ele começou a praguejar mesmo, né? Não, isso aí não tem nada a ver com aquele Cristo lá, pela forma que ele está falando. E às vezes é isso que a gente passa, irmão. Às vezes a gente está na igreja, a gente está buscando a Deus, né? E estamos dando um mau exemplo fora, né? E afastando as pessoas da igreja, afastando as pessoas, porque tem visto a nossa conduta. Poxa, vai na igreja, mas fala disso, fala daquilo. Tem pessoas que têm referência da igreja como um centro de fofoca, um centro de falatório, né? Um irmão falando do outro. Eu conheço pessoas que se afastaram da igreja por causa da fofoca, por causa de falatório, por causa de panelinha, juntamento. Não convém que seja assim, irmão. É o que ele está falando aqui. Não convém que seja assim a nós. Nós que conhecemos devemos usar a nossa boca para abençoar. Amém? Então o ensino dele vem rasgando. No 13 ele vai começar a falar sobre sabedoria. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta.
O crente tem que ser manso em sabedoria. Tem que mostrar isso na sua conduta. Se pelo contrário vocês têm o seu coração inveja amargurada, irmãos, crentes amargurados, um sentimento de rivalidade entre os irmãos, isso é uma coisa que tem acontecido. Rivalidade dentro da igreja. Não, as coisas só funcionam se for através de mim, né? As coisas têm que estar girando através de mim. Deus não pode usar outras pessoas, começa a se criar rivalidade. Não, eu canto melhor, não, eu prego melhor. E tem se criado isso dentro da igreja, irmão. E uns têm se glorificado, gloriado. Ele está dizendo, não se gloriem nisso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Meu irmão Henrique. Eu fico pensando, quando o Tiago apresenta essa carta para essas pessoas, e elas ficam lendo tudo isso e que realmente é verdade. E daí eu penso assim, seres racionais, e aqui no verso 3, né, fala até na boca do cavalo colocamos um freio, para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Os animais não são racionais, mas nós somos. E a nossa língua se perde, e a deles não. Então, imagine ele apresentando isso para o povo, e o pessoal realmente, é isso mesmo que acontece. Mas e quem vai confirmar? Não é? Mesmo a pessoa sabendo que ela é desta forma, somos falhos, mas somos racionais, devemos pensar. Como o pastor estava comentando antes, escute, depois fale, não sai falando qualquer coisa, porque aí sim entra no que Tiago está falando aqui. E que tanto que ele estudou para isso, né? Para encontrar pessoas assim, que hoje também a gente encontra nas igrejas, que não era para ter, mas enfim a gente encontra. E eu tenho certeza que essas palavras de Tiago serviram muito para ele também. Porque Tiago se converteu somente após a ressurreição de Cristo. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus. Eu imagino que Tiago, que não cria no Senhor, ele foi se converter após uma aparição de Cristo, lá em 1 Coríntios aí. E Cristo aparece a ele, aí ele se converte. Mas eu imagino ele durante a infância, né, durante o ministério de Jesus. Pode ser que ele tenha usado em algum momento de falar do Senhor, em criar uma rivalidade com o Senhor, em falar mal de Jesus, em usar a própria língua. Eu tenho certeza que isso aqui estava servindo para ele também. E agora ele está passando na prática para os irmãos. E como ele se converteu, ele vai falar a respeito disso. Nós temos que mostrar mediante a nossa boa conduta isso, irmão. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Daí ele vai vir no contraste aqui. Um coração com uma inveja amargurada, né? E nós vemos isso no dia de hoje, né? Pessoas com inveja uns dos outros, irmão. Pessoas que te abraçam até o momento em que Deus começa a te levar a lugares mais do que leva ela. Aí começa a se revelar, né? Pessoas com uma inveja amargurada em seu coração, com o coração leproso. Irmãos, a mudança que Deus tem que fazer em nós não é exterior, mas interior, irmão. Eu estava falando com os irmãos a respeito disso. Às vezes a gente pensa que se livrou de todas as coisas. Eu não bebo, eu não fumo, eu não pratico nada exterior. Parece que eu estou perfeito na presença de Deus. Mas vai Deus e me coloca numa situação em que eu sou obrigado a colocar para fora aquela lepra que ainda está dentro de mim.
como a ofensa, como o orgulho, como a inveja. Aí nós vemos o quão podre ainda nós estamos por dentro, irmão. Às vezes a gente acha que está bem, mas não estamos lá dentro. O Senhor conhece o nosso coração. Não pode ter inveja amargurada, sentimentos de rivalidade dentro da igreja. Um reino subdividido, ele não cresce. Ele não vai prosperar. Irmãos que têm que trabalhar junto, mas estão em rivalidade uns com os outros. Né? Como Paulo vai falar. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Ao invés de cooperarmos todos juntos para o crescimento do Evangelho, irmão. Temos perdido tempos com rivalidade. Temos perdido tempo com isso. É uma sabedoria que não vem do alto, irmão. É uma rivalidade, eu sei mais que o meu irmão, ou eu canto mais, ou eu faço melhor aquela função que aquela pessoa. E eu posso falar isso com propriedade, irmãos, porque quando eu me converti, eu precisei ser tratado nessa parte. Porque Deus, ele começou a me usar e eu comecei a imaginar que o cenário tinha que estar em torno de mim ali. E eu via irmãos que não tinham a mesma eloquência que eu tinha. E eu via eles pregando e eu dizia, mas ele não tem que estar ali, eu que tenho que estar ali. E eu comecei a criar rivalidade entre os irmãos, ao invés de fazer aquilo que Deus tinha me chamado. Deus precisou me tratar. É isso que tem que acontecer, Deus tem que nos tratar em relação a isso, amém? Entenda que o teu irmão não é o teu rival, ele está cooperando contigo. O teu irmão não está ali para competir com você, mas está ali para cooperar, amém? Não mintam contra a verdade. Essa sabedoria, irmãos, ela não vem de Deus, é terrena. Essa palavra, olha onde ela começa. Olha para quem ela é. 3:1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. A maior luta hoje não é com as ovelhas, mas é verdade. É verdade. É verdade. Você quer conhecer alguém? Dá um cargo de liderança para ela. Porque quem quer servir, não importa o que esteja fazendo. Não importa. Ele vai exercer com primor aquela função. Bom, Ademir, comenta um pouco para nós aí, fala um pouco para nós aí. Aqui, irmãos, no 16. Porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Aí está o que os irmãos estavam comentando aqui agora, Pedro e o pastor. Porque foi o que foi falado agora. Aonde tu dá um cargo para um irmão, tu conhece ele, como é que ele é. Ontem até o pastor falou no culto: olhe para o teu irmão e diga para ele, eu te amo. É difícil. É difícil tu chegar e dizer para o teu irmão, eu te amo, tu não conhecendo ele. É difícil. Porque hoje o que tem muito na igreja é um espírito de perturbação. Irmão querendo ser mais que o outro irmão. Então nós temos que olhar para Cristo. Porque quando a gente está com Cristo, tudo muda. Tudo muda. Tudo fica diferente. O meu andar é diferente, o meu olhar é diferente. O meu cumprimentar é diferente, o meu falar é diferente. Tudo tem que mudar. Mas isso tem que vir de dentro da gente. Que Cristo mesmo, ele transforma. Mas a gente tem que estar firmado. Porque ali diz, onde há inveja, espírito faccioso, isso aí é como foi falado antes ali, é uma juntação de pessoas querendo um falar mal do outro, que foi o que o Pedro falou há pouco ali. Então nós temos que cuidar muito, irmãos.
que o leme, a língua. Então é uma coisa pequena. Então nós temos que cuidar muito disso aí. E é onde que nem foi falado ali, a própria liderança da igreja mesmo. É onde que tem que estar junto com os irmãos. Às vezes a liderança mesmo está brigando entre eles. E é onde o que não pode acontecer hoje, irmãos. Que a igreja ela tem que crescer, mas tem que crescer dentro dos irmãos também. Amém? Disputa por espaço, né? Uma rivalidade em torno de algo que não pode acontecer. Amém, irmãos? Então essa palavra ela é bem direta, não tem meio termo, ela é direta. Ou a gente aceita e pratica, ou... Então, onde há inveja e rivalidade, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. Da inveja e da rivalidade dentro das igrejas, irmão, vai surgir todo tipo de coisas ruins. Vai desencadear um monte de coisas ruins. Daí ele vai fazer um contraste com a sabedoria que vem do alto. E nós vamos ver que não tem nada a ver com aquilo que estava sendo dito. Não tem nada a ver com rivalidade, com inveja. A sabedoria que vem do alto, primeiramente, ela é pura. Ela é pura. Depois ela é pacífica, busca apaziguar conflitos, irmão. É o oposto da rivalidade. Ao invés de eu querer rivalizar com o meu irmão, eu vou pacificar os conflitos. Eu vou pacificar. Pode ver que às vezes como foi dito aqui, tudo é pela palavra. Como é que acaba uma discussão, pastor? Entre o casal? Você tem razão. É quando eu tento pacificar aquilo ali. Mas se eu dou continuidade naquela discussão ali, já não é a sabedoria do alto. Já não é pacífico. Eu já não estou buscando apaziguar o conflito. Eu estou buscando colocar lenha na fogueira. Isso não é sabedoria do alto. A sabedoria do alto é gentil, tem gentileza, tem amor, é amigável, é cheia de misericórdia e de bons frutos. Sabedoria do alto tem misericórdia uns com os outros, de frutos, de bons frutos, imparcial. Eu não trato alguém melhor pela posição, né, por eu conhecer melhor ela, por eu ter mais intimidade. Eu não vou tratar diferente do meu irmão, porque ela tem um status na sociedade, por exemplo, tem um emprego melhor. Não, a sabedoria do alto trata de maneira imparcial. Pode ser o governador, o presidente, quem for, vai estar na igreja, está ali para adorar a Deus como qualquer irmão. E sem fingimento. Sabedoria do alto sem fingimento. Irmão Henrique, comenta um pouco esse versículo para nós aí. O pastor já nos ensinou como acabar com a discussão, né? Um vai orar e o outro vai cantar, né, pastor? Assim que se acaba. Essa parte aqui, no 17, né? Sabedoria que vem do céu. Como buscar a sabedoria que vem do céu, né, gente? Como é que eu vou buscar isso? No coração. Se é chegar mais a Deus, que a gente vê que é uma dificuldade nas igrejas. Eu acho que por isso que Tiago, ele apresenta isso aqui, para que o povo realmente se volte mais ao Senhor, que ore mais, jejue, como está acontecendo, para que haja mais união entre as pessoas, e assim, claro, ficando mais íntimo com o Senhor, você vai aprender a amar o seu próximo, e não procurar que ele tenha bens, ou que seja pobre, como diz no capítulo 1 aqui, que fala um pouco sobre os ricos e o pobre, que o pessoal dava mais atenção aos ricos do que o pobre. Então, a fórmula que a gente procura é se chegar ao Senhor. Não vamos achar um outro jeito de que não aconteça isso que Tiago escreve aqui para nós, e que até hoje está presente.
Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. A Deus. Versículo 6. Porém, peçam com fé e não duvidem. Por que as pessoas não recebem? Porque não pedem com fé. O que elas acontecem? Elas duvidam. E não duvidem de modo nenhum, pois quem duvidar é como as ondas do mar que o vento leva e de um lado para o outro. E agora para encerrar o 7, né, para eles? O 7. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O coração dobre, ele acha que hoje Deus está dando e amanhã não está. Ele acha que hoje Deus abençoa, mas amanhã não vai abençoar. É assim que as pessoas ficam com aquela sabedoria que é terrena. Por isso que tem inveja, por isso que tem sentimento faccioso. Amém. Por isso que não consegue viver a plenitude de Deus. O que Deus quer para nós nesses dias? Ele quer a unidade da igreja. Ele Unidade. quer que a gente ande junto sem esse sentimento faccioso, sem esse sentimento de inveja, sem esse sentimento de querer ser maior do que o outro, mas sim de ter irmão, de dizer, irmão, eu quero te ver bem. A palavra de Deus diz que eu devo olhar para ti sempre achar que é melhor do que eu. Amém. Ô Senhor, como Deus abençoa, né, irmão? Ele consegue falar com cada um do seu jeitinho. Amém? Pedrão. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, irmãos, amém. Deixa eu só dizer aqui pra gente, depois vou passar para encerrar e orar com os irmãos, né? Mas essa passagem que fala sobre essa sabedoria que vem do alto, irmão, é algo tão forte isso aqui, é algo tão forte, tão revelador para os nossos dias, é tão real para o que nós estamos vivendo hoje, porque hoje quando a gente olha para a igreja em si, né, a gente olha para a igreja como nação. Eu estava vendo um estudo agora a respeito de que 30% das pessoas que entram na faculdade, 30% são cristãos ou evangélicos. E de 10 que estão lá, 7 se desviam. 7 se desviam. O pensamento deles começa a mudar depois que eles entram na faculdade. Deixa eu te dizer o que está faltando para nós nesses dias. O que está faltando? A gente buscar a sabedoria do alto, irmão. Está faltando a gente colocar no coração dos nossos jovens, dos nossos filhos, dos pequenos, que Jesus é a melhor coisa que alguém pode ter na sua vida. Está faltando isso. A gente bota no coração dos nossos jovens e das nossas crianças que eles precisam estudar, precisam se formar, precisam ter uma faculdade. A gente coloca aquilo ali em primeiro lugar. Não, você vai crescer e vai se formar, e esquece do principal, que é Cristo Jesus. Sem Ele nada disso pode acontecer. Então hoje nós estamos vendo exatamente isso aqui. Por haver essa sabedoria que é terrena e diabólica, os líderes eles começam a ir um contra o outro, porque eles têm amargura, eles têm inveja, eles não são curados. O coração não está curado, irmão. Aí fica com inveja. Você quer ver? Talvez a igreja do irmão comece a crescer. Deus começou a abençoar. Sempre vai ter um outro líder para ter inveja do que. Mas o que ele está fazendo lá que eu não estou fazendo? Em vez de orar para que Deus mande muito mais, porque a glória toda é de Deus, irmão. A glória é de Deus, irmão. Amém. Então, aonde há inveja, espírito faccioso e perturbação e toda obra perversa, ali tem uma sabedoria diabólica. Ali tem uma. Irmão, isso aqui é muito forte, irmão. Sabedoria terrena, animal e diabólica. A gente precisa lutar contra isso nesses dias como igreja, buscar a sabedoria que vem do alto, né? Você vê uma pessoa que ela é pura. Eu costumo dizer para os irmãos lá na igreja que nós cristãos temos que ter a nossa vida como um livro aberto. Cristão não tem nada escondido, irmão. Que história é essa? Eu vou falar, talvez vocês tenham aqui, mas não é por mal, tá? Mas às vezes tem irmãos que ele tem um Facebook separado da esposa e tem uma senha que ela não pode acessar. Que não pode ver o que eu posto, porque isso aqui é sigiloso. Da onde, irmão? Da onde? A irmã? Não. Aí que a gente precisa entender que o cristão ele tem que ser
puro. O que é puro? É algo que não tem mistura. Puro, um coração puro, um sentimento puro, um pensamento puro. Querer o bem das pessoas, pacificador. Pacífico, irmão, eu não quero contenda. Aconteceu alguma coisa lá, alguém vem te contar, tu diz, não, irmão, vou morar aqui, vou acabar agora com isso aqui. Não, mas a gente quer aumentar, quem conta um conto, aumenta um ponto. Não é? Tu saiu do ministério e chegou ali. Ah, eu saí de lá porque aconteceu isso, agora eu vou lá e vou dizer, não, vou aumentar. Vamos acabar aqui. Tá bom, tá na bênção, tu já tá bem, agradece. Quando as pessoas vêm para a igreja que saem de outro ministério, isso aqui que eu falo. Volta lá, pede a bênção do pastor, agradece a ele pelo tempo que tu ficou e vem andar com nós agora. Se Deus está te chamando, foi ou não foi que ele fez isso, irmão? A gente faz assim, irmão. A gente faz assim, agora vai sair falando mal dos outros. Isso daí é o que a gente está falando, que é inveja, espírito faccioso. É sabedoria que vem da terra, irmão, diabólica. Agora quem está buscando a sabedoria do alto, quem está buscando o que vem de Deus, é moderado, é tratável. Se eu tenho uma sabedoria de Deus, eu aceito ser tratado pelos meus irmãos, eu aceito ser tratado pelas pessoas, irmão. Aceito. Cheia, Pedro, não é só ter misericórdia, mas é cheio de misericórdia, cara. Bons frutos. E o Pedro falou uma coisa aqui, que é o que mais acontece hoje, irmão, que ela é imparcial, sem parcialidade. Ela não separa as pessoas, não separa pelo que tu tem ou deixou de ter, ou quem tu é. Não separa, somos todos iguais. Trata. Se a mesma forma que eu trato o irmão não tratar o outro, eu estou fazendo acepção de pessoas. E isso tem prejudicado muitas vezes. Vamos fazer uma reunião, vamos chamar só isso aqui, meia dúzia aqui, pra gente falar da vida dos outros, que crente fala da vida dos outros, irmão. Sabia disso? Crente fala, precisa se converter. Não, mas sabe, irmão, vamos fazer uma reunião para dizer que nós vamos adorar a Deus, mas na verdade estamos falando dos outros. Então a gente precisa mudar muita coisa. E glória a Deus pela palavra de Deus. Glória a Deus por uma coisa que eu vou dizer para você agora. Deus está levantando homens que querem falar a verdade como ela é. Não tem meio termo, irmão. Eu falei esses dias no culto e vou repetir. Com Jesus o papo é reto. Não tem curva com Jesus, irmão. Sabe por quê? O caminho é estreito, a porta é bem pequenininha. E nós queremos chegar lá. Amém? Glória a Deus. Pode continuar. Sem fingimento, né? Falando a verdade. Agindo com verdade uns com os outros. Mas palavra assim não dá glória, né, Pedro? É, não dá. Não agenda a palavra assim, mano. Não dá agenda, mano. Eu vou trazer o Michel aqui porque eu sei que a gente tá brigando. Muda vidas, transforma a vida. Oh, aleluia! Como é bom quando a gente aprende algo e coloca em prática aquilo. E a nossa vida é transformada aquilo ali. Porque às vezes as pessoas, mesmo sem se notar, fazem isso, mano. Se juntam para falar, mas às vezes não é, mas elas não é nem por maldade, mas elas têm aquele costume, aquele hábito. Elas sabem que precisam ser tratadas naquilo. Bem, às vezes elas acham que estão com uma sabedoria do alto, mas a sabedoria é terrena. Né? Elas precisam ser tratadas, nós temos que entender isso. Né? Porque a sabedoria do alto é pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia. Misericórdia uns com os outros, irmão. A misericórdia é eu me colocar no lugar do outro, na dor do meu irmão, é eu estar com ele nas boas e nas ruins. Trazer por as cordas do coração. Cordas do coração, né? Misere e cardio, a união de duas palavras. Tá? É eu trazer a miséria do meu irmão para o meu coração, me colocar no lugar dele. De bons frutos. Tá? O crente é conhecido pelos frutos, irmão. O cristão é conhecido pelos frutos. Tá? Não é se fala bem, não é pela roupa que veste, mas é pelos frutos. É pelos frutos. Jesus amaldiçoou aquela figueira porque ela aparentava uma coisa que ela não tinha, que era os... Ela estava lá toda bonitinha, com as folhas lá, mas não tinha o essencial, que é os frutos, irmão. Não adianta a gente estar bonitinho. Aquele que tem uma sabedoria lá do alto, ele vai exercer isso através dos seus frutos. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Mas o que ele vai falar ali é muito interessante. Se nós pedirmos, mas duvidarmos, ele vai dizer, não pense que vai alcançar do Senhor alguma coisa. A pessoa que pede, pede duvidando.
E eu já falei sobre isso. Às vezes a gente ora e nem acredita naquilo que a gente está orando, irmão. Às vezes a gente ora, Senhor, faz esse milagre, faz, mas nem a gente mais crê naquilo ali. Zacarias e João Batista. Zacarias pediu um filho, quando o anjo veio e falou para ele, não, vai ter um filho. Não acreditou. E aí o anjo vai dizer, porque tu não acreditou, tu vai ficar mudo até a criança nascer. É assim, irmão, às vezes a gente pede. Com Pedro, quando Pedro estava preso também. Eles estavam reunidos lá em Atos, orando por Pedro. Quando Pedro saiu da cadeia e foi bater na porta, não acredito. É Pedro que está aqui. Mas estavam orando por isso. Estavam orando por aquilo. Então creia, irmão. Creia. Creia que Deus é poderoso para fazer. Amém? Oh, glória, me veio agora, vou ter que passar isso aqui. Era Eliseu que estava orando, porque os assírios iriam invadir lá. Ele estava com o servo dele. E aí daqui a pouco ele ora, e daí vem o exército do Deus poderoso atrás do exército dos assírios. E aí ele ora, eu tenho que achar essa palavra, meu Deus, me mostra onde é que está isso aqui, Jesus. É em Reis. Olha que tremendo isso aqui, irmão. Deus falou comigo aqui agora, aleluia. Oh, Rabassurinicandaraia. Oh, meu Deus. Segunda Reis. Não. Segunda Reis 6. Deixa eu ver aqui, segunda 6. 6:16. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos começar um pouquinho antes. Versículo de número 12. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército. Diga grande exército aí, irmão. Os quais vieram de noite a cercar a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Mas como você não está vendo? Mas como eu não estou vendo? Estou vendo só o exército do inimigo. Olha a visão espiritual. Olha quem tem visão espiritual, irmão. A vitória já é nossa. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Sabe qual é a oração que nós devemos fazer hoje? Senhor, abre os olhos da igreja. Abre os olhos da igreja para que vejam que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está lá fora. Abra os olhos da igreja. Deus falou comigo agora essa palavra aqui. Desceu assim, ó, como uma cachoeira. E eu me alegrei, Ben. Eu me alegrei. A gente precisa entender quem está em nós, irmão. E nós, como os homens de Deus, como igreja, precisamos orar por aqueles que não estão enxergando isso. Que estão cegos. Parece que Deus abre os nossos olhos para que nós possamos ver o que o Senhor vai fazer. Diga para o teu irmão aí, a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Que palavra aquela ali, né? E mostra que às vezes a gente está olhando para a dificuldade, né? Para o problema, para o exército inimigo que está vindo, e esquece, né? Que um com Deus, né? É maioria. Se Deus está do teu lado, irmão, não tem, a vitória é certa. Ah, mas o médico disse que agora é câncer. Ah, mas disse que agora é não sei o que, irmão. Que Deus abre os teus olhos para ver que o que está em nós é muito maior. É um alerta para nós, irmãos. É um alerta para nós. Se nós estamos olhando muito para os problemas, irmão, é sinal que nós não estamos olhando para cima. Quando nós começamos a olhar, a analisar as coisas daqui, começamos a colocar ansiedade, preocupação no nosso coração. Meu Deus, as coisas não vão dar, as coisas não estão fluindo. Eu pensei que ia ser de uma forma, não foi, né? Ou pelas contas, ou por algum prejuízo, ou por alguma enfermidade. A gente começa a olhar e aquilo começa a tomar conta de nós. É como se fosse um exército vindo para a nossa vida para nos atacar.
E às vezes a gente esquece que tem um exército lá de fogo, irmão, pelejando por nós. Um Deus poderoso. A gente se assusta, irmão. E perde. A primeira coisa que, ó. Pode falar aí. A primeira coisa que o medo faz a gente perder a visão. A primeira coisa que o medo faz é nos fazer perder a visão. É verdade. Faz os nossos olhos ver além de Aleluia. Amém, Jesus. glória a Deus. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Quer comentar, irmão Ademir? Comenta um pouco para nós. Aleluia. Glória a Jesus. Soltar um pouquinho dessa unção, né, irmão? Deixar fluir um pouquinho dessa glória de Deus aqui hoje. Amém, irmãos. É uma palavra. Isso é para nós se fortalecer cada vez mais. Para nós ser mais firmado na rocha. Que hoje em dia, como a gente já comentou aqui, né? Então a gente tem que estar cada vez mais firmado. Porque o caminho é ele, não tem outro. Como a gente que já veio de um mundo totalmente errado, mas hoje a gente tem um entendimento diferente. E como os irmãos falaram, né? A gente tem que seguir firme na presença. Tentar uns ajudar os outros. Que hoje, como eu falei antes, é difícil. Às vezes até um perdão é difícil. Tu abraçar um irmão é difícil. Como hoje na rua a gente vê também muita gente fora dos caminhos. Então é que nem o pastor disse ali, como na faculdade. A gente de 10 sobra 3. Isso é menos da metade. Então é onde que nós temos que estar firmado cada vez mais para poder ajudar uns aos outros. Que a vida que nós temos hoje é diferente. Então nós temos que ser diferente. Amém? Temos que ter os frutos, né, irmão? Aquele que conhece a Deus deve mostrar isso. Tiago também fala a respeito disso. Não adianta eu dizer que tenho fé, não adianta eu crer, mas eu só falar da boca para fora, somente honrar a Deus com os meus lábios, mas não mostrar nada, não mostrar frutos, não mostrar misericórdia para com o outro, né? Não ter amor pelas almas. É pelos frutos, amém? Eu sempre gosto de citar esse versículo. Paulo ele vai alertar o seu filho na fé, Timóteo, que ele tinha necessariamente que dar um bom testemunho para as pessoas que estão fora da igreja, para que um dia elas queiram estar na igreja pelo testemunho dele. Assim é com nós, irmão. Não é pelo que nós falamos, mas é pela vida que nós levamos que as pessoas vão querer estar servindo ao mesmo Deus que a gente serve. Amém? Exerça a sua fé, irmãos. Não é por vista. Amém? A fé não adianta, não é por vista. O povo de Israel, quando eles criaram aquela imagem, aquele bezerro, eles criaram uma imagem para adorar a Deus. Pode ver que a festa que eles fazem é para o Senhor. Eles apenas materializaram o Senhor, porque para eles não bastava crer somente na palavra de Deus, eles tinham que ver algo. E por mais que eles estavam adorando a Deus, Deus castigou todos eles. Estavam adorando a Deus, mas construíram aquilo. Nós não precisamos construir nada, não é por vista, irmão. Me mostra o teu Deus. Não, é por fé, é crer. É crer que Ele morreu por nós, pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Amém, irmãos? Pastor Michel, quer dar uma palavrinha final? Amém, irmão Henrique? Quer falar alguma coisa antes de nós encerrarmos? Quero deixar aqui em Tiago 2:8, só para encerrar da minha parte. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas escrituras sagradas está escrito: amem os outros como vocês amam a vocês mesmos. Amém. Glória a Deus. Só queria deixar esse finalzinho aqui para dizer que ainda permanece o amor. Ainda. O amor entre as pessoas. Eu acho que é a chave de tudo. Amém, irmãos? Ademir, fazer algumas
considerações finais. Amém. Aleluia, Jesus. Podemos encerrar, pastor? Não vai falar nada mais, irmão? Vamos encerrar então. Glória a Deus. Amém. Vamos orar então. Quero pedir para te orar pela vida do irmão Elton, da irmã Tânia. Tá meio enfermo, né? Para Deus curar. Orar pelo Paulinho. Amém. Orar pelo sobrinho do Dorival, que ele estava falando que estava meio ruim. Pelo Isaac. Vamos orar, vamos pedir oração. Amém, se alguém tiver pedido de oração, para botar aqui. Amém, irmãos. Você que está assistindo aí, coloque seu pedido de oração aí. Tá? Vamos estar orando agora para que o Senhor venha repreender todo tipo de enfermidade. Amém? Que tem assolado, irmãos. Desde o início do ano nós temos visto isso. Lá em casa também, as enfermidades têm vindo, né, em decorrência da vida, né, irmãos? Às vezes nem é o ataque de Satanás. Né? Às vezes nem é isso. Às vezes somos nós mesmos que precisamos nos cuidar. Né? Eu falava isso para o meu pai, falo isso para minha mãe também, que estavam doentes. Né? Mas é necessário que eles se cuidem, é necessário que a gente cuide da nossa saúde. Né? Às vezes nem tudo é ataque de Satanás, irmão. Nós mesmos temos que vigiar isso. Vamos orar então, irmãos? Coloque a mão sobre a tua enfermidade aí. Você que está orando por alguém, eleve agora o pensamento, essa pessoa, esta família. Vamos orar, irmãos, vamos orar. O Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, amém, irmãos? Vamos orar. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer conhecido ao Senhor todas as nossas petições. Paulo vai falar aos Filipenses que nós devemos orar sobre todas as coisas, sendo agradecido. Ore, irmão, sendo agradecido que o Senhor vai fazer o milagre. Ore sendo agradecido que Ele está no controle. Que mesmo que não haja, irmãos, mesmo que as coisas não aconteçam da maneira que você quer, ore agradecendo porque está no controle de Deus. É isso que a palavra quer dizer, amém? Nem sempre as coisas vão acontecer como a gente quer, irmãos. Mas nós temos que ter a tranquilidade de saber que as coisas estão diante do Senhor, nas mãos dEle, amém? Pai, eu quero orar, Senhor, neste momento, pelos enfermos, Jesus amado. Por cada pedido de oração lançado ali, Senhor, na live, Pai querido, nós queremos orar e repreender todo o mal, toda enfermidade, Jesus. Visita agora, Senhor amado, o irmão Paulinho, Senhor, que está com aquela enfermidade, com aquelas enfermidades, com aquelas dores, Pai. Nós repreendemos todo o mal, Pai. Visita ele agora, Pai. Visita o meu pai, a minha mãe também, Senhor. Restaura a saúde deles, Pai. Vai lá, Senhor, visita o irmão Elton, Senhor, que também estava doente no hospital, Pai. Todos aqueles que estão enfermos, Pai, com dores, Jesus amado, que o Senhor possa visitar agora e restaurar, Senhor amado, por completo, Senhor amado. Nós queremos abençoar, Senhor, cada um, Pai, que assistiu esta live, Pai, cada um, Senhor amado, que tem assistido, que tem aprendido, que tem estudado, Senhor, que tem colocado em prática, Pai, que a Tua palavra possa penetrar nos corações, Jesus amado, e fazer, meu Pai, a transformação devida em corações, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, pela vida do irmão Silvio e da sua família, Senhor amado. Eu quero entregar em Tuas mãos aos Teus cuidados, Jesus amado. Muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos aqui, Senhor amado, de falarmos da Tua palavra, do Teu amor. Muito obrigado, eu te agradeço, Senhor amado. Assim nós queremos orar em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um, irmãos. Obrigado pela vida do irmão Silvio. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém? Pratique a palavra, irmãos. Isso que você ouviu hoje, coloque em prática na sua vida. Amém? E você vai ver a sua vida ser transformada. Que Deus abençoe os irmãos. Uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja Evangélica Cruzada Pentecostal Brasileira, localizada na Avenida Minas Gerais 867, bairro Nova Tramandaí, em Tramandaí, Rio Grande do Sul. Não perca nossos cultos todas as quintas e domingos, às 20 horas. Venha cultuar a Deus aqui, com sua família.